Olá, meus amigos, muito bem-vindos! Estamos iniciando o Poder do 9. Nesses próximos 9 dias, nós estaremos juntos para compreendermos mais sobre a criação, sobre nós, seres humanos, sobre o nosso planeta, a nossa casa. Nestes 9 dias nós vamos estudar para fazermos esta integração entre nós, seres humanos, Criador, a fonte, e também a nossa terra, a nossa mãe terra, a nossa casa, o nosso, onde nós vivemos, aquilo que nos alimenta, né, fisicamente. Vamos compreender, vamos fazer estas sincronias nestes próximos 9 dias. Então, se você busca aí conhecimento interior, conhecimento espiritual, astrológico, conhecimento para transformar a sua vida, né? Para dar direção à sua vida. Se você tem alguma área aí que está perdido, né? Eu convido você que com certeza você vai participando conosco, vai ser muito produtivo este intuito de levar até você uma vida em paz. Então, grandes realizações, né? Nós podemos fazer, nós estamos aqui para isso. Não precisa ser aquelas grandes realizações que, né, vai ser falada no mundo, grandes realizações dentro de nós mesmos, a maneira de nós vivermos, né, a maneira como observarmos e tratarmos a fonte, o Criador, o nosso planeta, o nosso irmão semelhante, né, os animais, a natureza, tudo isto, tudo isto, todo este conhecimento, toda essa harmonia, né, que fazemos resulta em grandes resultados que seria assim, eu diria muito mais importante do que um resultado que é falado por todo mundo, porque esse resultado realmente é o resultado de uma transformação que veio diretamente de você. É muito interessante. Então, para você que busca, né, conhecimento interior, para você que busca resposta para as suas perguntas, existem muitos questionamentos que temos feito, né, que sempre é, há feito durante a humanidade, né? E nós observamos que estes questionamentos têm se multiplicado, e não só os questionamentos, mas também a quantidade de pessoas, né, também fazendo questionamentos que viraram coletivos, e todos em busca desta resposta, né? E é muito importante, é muito interessante. Se você está neste caminho, parabéns, é um caminho de sabedoria, é um caminho de conhecimento, de entendimento e de o nosso propósito, viver em paz, né? De vida em paz, é um conhecimento que produz uma vida em paz, né? Um conhecimento que, aliado às atitudes, à ação, né? Porque o conhecimento apenas como forma de conhecer para, digamos, como um tipo de obesidade mental, né, não tem muita utilidade. O conhecimento que realmente é aquele conhecimento de sabedoria, é aquele conhecimento que é aplicado e ele vai transformando, né, digamos até em mais fontes de conhecimento. Então, isso que desejo para você. Nós vamos iniciar hoje falando sobre o Criador e também durante a semana, né, nós vamos estar falando, amanhã já vamos falar também sobre a Terra, e durante a semana vamos continuar até os 9 dias completando, falando também a respeito do ser humano, né? Esta máquina que é uma máquina tão poderosa, tanto para destruir, né, quanto também para construir, para harmonizar, para trazer paz.
É muito importante. Então por isso nós vamos dedicar 7 aulas para conhecermos mais. E no final nós vamos dedicar alguns minutinhos para uma meditação guiada, né? Que vai nos levar a um encontro com o Criador, uma sessão de hipnoterapia para também realizarmos cura interior, conhecendo o Criador. Muito bem-vindos. Vamos falar então sobre a criação. O Criador, ou seja, o Criador, né? Vamos falar sobre o Criador, o Eterno. Vamos falar da criação também, porque se tem Criador, tem criação. O Criador, o Eterno. Como eu disse que ia basear aqui, né, na descrição do Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, relata que no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Esta aí foi a primeira parte da criação, né? No princípio, quer dizer, eterno já existia, né? Então, tem a eternidade. Tem a eternidade. No princípio, após a eternidade, princípio para o Criador, eu vou criar. Ele criou os céus e a terra. Primeira criação. Aí, né, no meu entender, passa-se ele muito, né? Passa-se tempos e tempos, já vem, já agora também, algum tempo o Criador, que é tudo, né? Que é todo, que é tudo aquilo que existe, que é tudo, que é eterno, ele criou o céu e a terra e através do pensamento, pensou e ali já existiu, né? Apenas começando. Mas esta criação começou com os céus e a terra. Nós vemos, né, bastante, até na própria Bíblia mesmo existe aquelas passagens que passagens que fazem menções a épocas existentes entre esta época antes da criação, né, e o eterno. Fazendo menções, por exemplo, quando fala de anjos que se rebelaram nos céus. Estas menções são em relação a antes da criação, né? Neste processo da eternidade entre o Criador, quando ouvia, né, essas rebeliões, como eu disse, a rebelião, né? Até que relatado que houve uma divisão, que o anjo mais importante se rebelou, né? Isso diga assim, no contexto cristão, né? Relatando no contexto cristão. Mas também tem as outras teorias e tal, onde também a gente sempre observa, né, ali onde há algumas, que podemos dizer assim, coisas parecidas, né? Que a gente vê ali onde tem fundamento as coisas. Então, depois desta criação, né? Isso já, no meu ponto de vista, eu entendi esta criação como uma criação pelo pensamento. Depois veio a segunda maneira de criar, que foi através do verbo, através da palavra. Aí continua, né? No Gênesis continua, depois do 3, ali no Gênesis 1, do 3 em diante até o 24, vai estar falando sobre a criação pela palavra. Foi quando foi criado a luz, né? Pela palavra, haja luz, houve luz. Aí quando Deus olhava assim, né? Relata que Deus olhava e via que as coisas eram boas, né? Ele se agradava e tal. Aí, só que estava desorganizado. Aí ele começou a organizar fazendo divisões. Então, algumas das suas criações foi dividir. Por exemplo, aqui a primeira divisão foi entre a luz e aquilo que era
trevas antigamente, porque quando ele criou a luz, que viu que a luz era boa, aí ele não deixou só a luz, né? Ele viu que a luz era boa, só que ele poderia ter, então vai ficar só a luz. Mas aí ele, não, a luz é boa, mas vamos dividir. Vai ter luz e escuridão, né? Ou vamos não, porque ali ele estava, pela a descrição de Gênesis, isso aqui ele estava fazendo sozinho, né? No caso, pela sua palavra. Ele não estava igual os céus e a terra pelo pensamento, agora pela palavra ele criava as coisas, né? Mas não tinha auxílio. Como vamos ver na nona criação, que é o ser humano, que aí ele já muda, né? Porque aí a descrição fala, façamos o homem, né? Façamos o homem. Então quer dizer que não era só ele. Ele já ali, já estava, já existia criações, né? Aí já podemos ver que já existia a terra, né? Essas divisões, igual eu estou falando. Por exemplo, a primeira foi a luz e as trevas. Então, houve lá a divisão. Depois vem mais uma divisão, né? Que é a divisão entre os céus e a terra. Porque era tudo misturado, tudo parecia, era tudo misturado. Terra, céu, água, era tudo uma água assim, né? Tudo aquela. Aí foi dividindo, aí criou a luz, viu que era boa, aí viu aquilo e, poxa, aí vamos dividir agora isso aqui, ó, terra, né? Água, tudo do céu e tal. Aí fez aquela divisão, começou a separar. E já também começa a criação do reino vegetal, né? Vamos dizer assim, colorindo a terra, né? E tal. Aí começa a surgir ali, né? A criar as plantas, todo o reino vegetal começa também a ser criado pela palavra. Depois vem a criação do sol, da lua e das estrelas, né? No caso que era a luz que havia sido criada, agora ela está sendo dividida ela está sendo separada em estrelas, né? No caso, em luminares, maior, menor, para isso, para aquilo, entendeu? Todo o processo da criação do Eterno. Aí fez essa divisão, aí estava pronto lá, já tudo preparado, né? A terra já ali já com a natureza, os céus no seu devido lugar, água no seu devido lugar, tudo pronto. Aí o Criador, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se reúne ali, né, com toda a sua criação, tudo aquilo que já estava pronto, e vamos fazer o homem. Agora, a maneira como o Criador, né, relatado aqui em Gênesis, a maneira como o Criador utilizou para criar o homem, o ser humano, foi a terceira maneira, foi diferente. Aí ele já usou a ação. Agora não só pelo pensamento, com certeza ele pensou antes de primeiro existiu no pensamento o homem, né? Depois ele falou, já estava ali existindo na palavra, que ele falou, façamos o homem. Só que ainda não estava pronto. Não foi pela palavra igual as outras coisas. Existe e começou a existir. O homem não, o homem teve um toque especial. Nem os animais ferozes e tal, como foi relatado, os domésticos, não teve esse toque, né? Essa ligação. Porque aí, por que eu digo que já é a ação? A primeira criação por pensamento, né? O céu e a terra. O segundo foi pela palavra, né? Os luminares, as divisões, os animais, o reino vegetal também. E a terceira foi por ação.
usou o pensamento, como eu disse, falou, façamos, mas ainda não estava pronto para fazer. Ele retirou da terra, né? Usou a terra como uma matéria-prima para formar, para criar o ser humano. E depois que estava formado, ele ainda, né, é relatado que há o fôlego de vida, né? O homem como uma máquina, mas, né, ali feito, mas não tinha vida. Aí, pelo contato do sopro nas narinas, né, especificamente é relatado, e este contato gerou a vida. E com certeza a inteligência, a sabedoria, a semelhança de Deus, a semelhança de ser Deus, aquilo ali, esta proximidade, este contato, esta ação que ele teve para formar, para criar o ser humano, descrito em Gênesis, traz esta, digamos assim, para mim, traz este resultado de aí está, né, esta proximidade que temos com a fonte, com o Criador, a importância que nós temos, o que nós fazemos é muito importante, porque nós estamos representando o Criador, a fonte, nós estamos representando aquilo que nos colocou no mundo. Então, se nós estamos fazendo boas obras, nós estamos representando bem. Agora, se nós estamos fazendo obras más, aí automaticamente nós não estamos representando bem, ou seja, não está sendo representado por nós. Então, tenha ciência, né, destas. É muito importante, porque quando Deus fala que na criação do homem, né, de imagem, semelhança e tal, ele dá ali todas as dicas da unidade, assim, da parceria, de como usar, da igualdade que somos de Deus. E muitas das vezes, principalmente no século passado, nós fomos levados a acreditar, né, de que nós somos, de que nós éramos assim, excluídos por Deus, dignos de misericórdia de Deus, tipo assim, como se fosse a pior coisa de Deus, né? Mas na realidade, o propósito da criação não foi esse. Pode ser que o ser humano em algum momento de sua vida se encontre em uma situação dessa, mas não generalizar, né? Não generalizar a vida individual de cada um e nem também toda a espécie humana, não é verdade? Então, esta parte da criação me chama muita atenção, porque nos liga, nos mostra, né, nos dá ali o mesmo poder de Deus, de criar, de fazer, de realizar, né? Mas tudo isto vem através do conhecimento, da ligação, desta sincronia, né? Porque também não adianta conhecer, como eu tenho dito, né, para conhecimento obeso o Criador, ou então para ter assunto, sei lá, enfim, que não seja um propósito de sabedoria, né? Então, há confusões, né? Há confusões. Mas quando se está buscando, né, pela verdade, mas no caminho da verdade, porque se estiver buscando, quando você, preste bem atenção no que eu vou falar, se você busca a verdade, mas você está no meio de que você já cansou de saber, de observar, de tirar conclusões que não é a verdade, né? Muito, se confunde muito. Então, se você realmente deseja saber a verdade, ali você já tem pistas de que não vai encontrar. Então você tem que procurar se envolver onde você vai ter ali aquela noção, né, de segurança de sim, não, estou me conhecendo, né, está sendo maravilhoso, está satisfazendo as minhas
expectativas, né? As minhas respostas estou obtendo êxito, né? Em algumas respostas, às vezes até surgem mais outras, mas já de maneira mais claras, né? É muito interessante. Então eu convido vocês para buscar este conhecimento e sempre essa ligação, porque todos acreditam. Quem não acredita numa energia exterior que governa, né, o planeta, o universo, a nossa vida, ou seja, pode não governar, mas influenciar na nossa vida. Quem não acredita, né, fica assim completamente desprotegido, né? Então fica complicado. Mas cada um tem as suas convicções, a sua maneira de se aproximar da fonte, e isso é que é o importante. Então, se alguém quer te tirar, você está no caminho, está se descobrindo e tal, e alguém quer te tirar, também não deixe, né, não deixe se levar. Não mude suas opiniões, mas vai no seu caminho. Igual como eu disse, se você acha que o ambiente ou que pessoas não são, assim, não vão dar valor, né? Então nem converse, nem fale, nem deixe para que você fale, né? Você tem que falar com pessoas, você tem que comentar de assuntos com pessoas que vão se interessar, que vão ter ali um tipo de reciprocidade, né? Agora, se você quiser falar com uma pessoa e a pessoa começa tipo assim, querer desfazer ou ir contra aquilo que você quer, né? Ou tipo assim, já demonstrar só o lado ruim, ou buscar ali só coisas ruins. A maioria das vezes é tudo crenças, né, limitantes. Então, já elimina logo isso. Não precisa de eliminar pessoas, sair de meios, nada não. Você tem que mudar o seu comportamento. É até importante, é mais sacrificante, né? Se transformar ali no meio, é muito mais sacrificante, mas também é muito mais prazeroso porque dá mais resultado. Porque qual o resultado que eu falo? É sofrível, né? Assim, é mais dificultoso, né? Do que abandonar e se abster. É mais dificultoso estar convivendo. Mas a transformação é forte e o melhor de tudo que você não vai precisar depois nem de falar. De falar isso, aquilo outro, porque as próprias pessoas vão buscar em você o que aconteceu, né? Ou então vão estar ali observando, já tem noção, já vão buscar a entrar também num caminho de conhecimento em que você, né, se dispôs a estar. Porque a melhor maneira de fazermos, de convencermos alguma pessoa de que estamos com algo bom ou que estamos falando de algo bom, é exatamente através do comportamento, através do exemplo. É porque o testemunho, né, assim, a maneira como o seu comportamento muda, as suas intenções mudam, né, aí vai mudando aos poucos, mas vai mudando. E quando chega um grau ali já né, de começar a sair, aquilo que a gente trabalhou começa a aparecer por fora, né, através dos comportamentos, através das conexões, né? Então o que acontece? Isto mesmo gera um testemunho para outras pessoas, ou para aquelas pessoas que de repente viviam ali, né? Isso, então, é melhor você falar, meditar, fale com seus mentores, com Deus, com quem você acredita, em espírito, medite. Inclusive hoje agora vamos ter aqui uma sessão de meditação guiada para a gente fazer uma hipnose para uma conexão maior com o Criador. Então, espero ter explicado bem aí nesta primeira parte do que eu entendi em relação à criação do Gênesis
Eu estou fazendo esse curso agora em novembro de 2021, né? Esta é a minha visão atual, porque na verdade a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é um livro que de repente a gente passa aí 5, 6 anos sem estudar ali alguma coisa, e aquilo que a gente, quando a gente vai para estudar, para ver alguma coisa, a gente tem uma visão bem mais aberta do que, né, assim, mais completa do que aquilo que a gente tinha há 5 anos atrás. Então é por isso que eu acho muito interessante a Bíblia, né, sem fanatismo nem nada, mas eu acho muito interessante por isso, porque para mim tem este sentido. Então nós falamos sobre as 3 maneiras como o Criador utilizou-se, né, para criar tudo que existe, como, da maneira como está escrito em Gênesis, né, na Bíblia Sagrada. O Eterno, Deus, a fonte, que já existia, sempre existiu. Primeiro, através do pensamento, criou o céu e a terra. Segundo, através da palavra, através do verbo, ele criou a natureza, fez as divisões, criou o reino vegetal e criou o reino animal. Através da ação, colocou a mão na massa, ele criou o homem, né? Criou o homem e empoderou-o para administrar, para tomar conta, para cuidar de toda a sua criação. E para ter esta ligação, né, de vida, fôlego de vida, matéria, né, física, ser feito com as próprias mãos. Então, quer dizer, é muito forte. Eu espero que você tenha também, estude e tal, e tenha uma visão, né? Às vezes pode ser uma diferente, mas eu tenho certeza que vai ser uma visão legal, que vai trazer assim para você mais conhecimento, principalmente em relação à Bíblia Sagrada, para quem gosta da Bíblia, né? Então vamos lá, eu vou colocar uma música aqui agora para a gente iniciarmos aqui a nossa meditação para uma conexão maior com o Criador.